Oi, oi, bom dia. Eu sou Fabiola Lopes e hoje estou iniciando aqui na Masper TV o Elas do Agro, um programa que vai estar com vocês todos os domingos às 9h30 da manhã, trazendo mulheres que fazem a diferença no setor do agronegócio brasileiro. E hoje, para a nossa estreia, eu estou trazendo para vocês Ana Doralina e Antônia Scalzilli. Muito bem-vindas, gurias, ao nosso primeiro programa Elas do Agro. Tenho aqui ao meu lado a Ana Doralina, que é gerente nacional da carne Angus certificada. E a Antônia Scalzilli já passou por várias associações e atualmente preside o Instituto Pecuária. Vou querer saber um pouco mais de vocês aqui. Contem um pouco de todas essas conquistas e lideranças que vocês têm feito aí pelo nosso agronegócio. Bom dia, Fabiola. Obrigada pelo convite, Antônia. É um prazer estar aqui, poder falar. Parabéns pelo programa. Poder falar um pouco sobre o que é a presença da mulher hoje dentro do agro, cada vez mais importante e relevante, fazendo a diferença, somando, trazendo suas histórias, mas principalmente desenvolvendo trabalhos, ações dentro do agronegócio que cada vez nos demandam mais atitudes. Exatamente. Tu és da fronteira como eu, Tu és de Livramento. Eu sou natural de Santana do Livramento. Veterinária. Sou veterinária. E como que deu esse teu início aí com a carne Angus? Na verdade, esse ano eu cumpro 21 anos da Associação Brasileira de Angus. Comecei junto com o programa Carne Angus, começou lá em 2003. Então, eu estava retornando da Nova Zelândia, eu me formei lá em Bagé como médica veterinária. Sou filha de produtores rurais, então por isso a minha ligação com o agro. Sou produtora hoje em dia, na verdade sou a 5ª geração da família como produtora. Então, era natural que eu seguisse a carreira de medicina veterinária. Terminei a faculdade, fui morar na Nova Zelândia para fazer uma pós-graduação. E lá no final, lá do meu período da Nova Zelândia, a associação me contatou para retornar, que iria começar o programa Carne Angus certificado. Começamos lá final de 2002, começo de 2003. Então, eu estou desde o começo ali. E uma jornada para mim nova, porque eu não era de indústria, nunca fui uma pessoa ligada ou fiz estágios durante a universidade, mas acabou que me apaixonei, entrei para dentro da indústria e virou uma grande paixão. E consegui somar ali uma visão do produtor rural dentro da indústria e por ser um programa que busca e que trabalha dentro de um nicho de mercado do produto de alta qualidade, o contato com o varejo, o contato com o consumidor sempre foi essencial para a gente entender quem ele é, o que ele demanda e o que ele busca. Então, essa informação do consumidor moderno, do produto de alta qualidade, somada à experiência minha de infância, de adolescência, como filha de produtor e produtora, mais a experiência da indústria, eu acho que deu certo, vamos dizer assim, a gente conseguiu somar aí características importantes e por isso essa longa jornada na associação. Então, dali eu fui subindo para outros cargos até ser coordenadora. Em 2019, assumi a gerência nacional do programa, que hoje é o maior programa de certificação. Estamos presentes em 11 estados, são mais de 27 mil produtores inscritos dentro do programa, exportando para mais de 35 países. Que maravilha! Hoje o Angus é muito mais que uma carne, É uma grife. É verdade. Como que vocês conseguiram agregar tanto valor e dar todo esse poder para essa raça? Eu acho que essa visão mais ampla no sentido de articulação da cadeia, O programa e a associação procura desempenhar um papel bem como uma ponte. Quem é o consumidor, o que ele demanda, isso tem que voltar até o produtor rural. E esse produtor tem que entender para quem que ele produz, o que esse consumidor valoriza, o que ele quer, quais são as tendências, as informações que o consumidor moderno nos pede, nos demanda. Então, acho que o segredo do programa está muito nessa articulação. E, claro, trabalhar com uma grande raça, Uma raça que faz a diferença para dentro da porteira, o produtor que utiliza vê os ganhos para dentro da porteira, produtividade, rentabilidade, a questão da precocidade da raça, a entrega de um produto de alta qualidade demandado pelo mercado. O segredo está nessas principais características, ter uma grande raça, mas principalmente desempenhar um papel importante aí, articulando e integrando toda essa cadeia produtiva. Maravilha. E temos aqui também a Antônia Scalzilli, é produtora rural, advogada, e tu já atuaste aí em Farsul, Febrac e atualmente preside o Instituto Desenvolve Pecuária. Perfeito. Como está sendo estar presidente? Bem diferente da minha pauta de origem, porque agora a gente trata de todos os problemas do pecuarista, do produtor rural do Rio Grande do Sul, que são várias questões, são várias frentes,
Então é um desafio maior, mas ao mesmo tempo algo que vai me mover a sair de algo que eu já estava extremamente habituada. Ali eu formei um grande time. Hoje a gente, quando fala em segurança, a gente consegue ver que o produtor rural é partícipe das decisões que vão retornar e vão mudar a nossa realidade. Então foi uma conquista muito grande e agora é o momento de mudar de lugar de fala e me senti extremamente lisonjeada, porque ali o Instituto Desenvolve Pecuária é um instituto extremamente jovem, 3 anos. Verdade. Mas já nasceu grande, como eu digo, porque os produtores que ali estão, que formaram esse time, são produtores de muita... As propriedades são grandes, médias e pequenas, não é isso que os torna diferente, mas sim o perfil do produtor, um perfil de inovação, de busca por resultado, de não acomodação do problema, de olhar e simplesmente terceirizar a situação, e sim de buscar resolver. Então eu estou extremamente contente e me sentindo já com a cabeça a mil de pensar quais vão ser os desafios que estão por vir. Já tem várias coisas no horizonte, várias coisas acontecendo que a gente precisa dar continuidade, mas muito feliz. Tu também ficaste bastante envolvida na Comissão de Segurança Agrária. Como está sendo esse abril vermelho aí? Tu segue acompanhando toda essa questão? Sim, é um momento que a gente sabe que é a safra do movimento social, né? E eu sempre atuando junto com as chefias de ambas as polícias, existe essa troca de informações, existe muito forte essa interlocução. Então, aqui no estado, eu tenho muita paz, muita segurança de saber que a nossa segurança pública monitora e cuida. Segurança pública, como já diz o nome, é algo que a gente não consegue terceirizar. Escola a gente paga, saúde a gente paga também, se pode, mas a segurança é algo que está além da nossa expertise. Então, eu que atuo próxima, que tenho essa possibilidade de saber, eu tenho muita tranquilidade de saber que o Estado dará a resposta correta a qualquer tentativa de esbulho. Mas nós, como produtores rurais, a gente também participa disso, há um constante monitoramento. E eu acho que a gente vai terminar o nosso mês mostrando que o abril, como tem sido dito, o abril é mais verde e amarelo do que qualquer outra cor. Que maravilha, vamos saber disso, né? Porque isso é segurança para todos. Claro. Então tá, meninas, estamos aqui como boas mulheres do campo, tomando o nosso chimarrãozinho aqui. Nós vamos agora para o nosso comercial e logo, logo voltamos. Fica conosco. Estamos de volta aqui com Elas do Agro, hoje na companhia de Ana Doralina e Antônia Scalzilli. Estão contando um pouco para nós aqui a respeito da trajetória delas no agronegócio, e que não é pequena. Essas duas mulheres ocupam lugares de liderança. Eu queria saber a respeito disso. O que as faz líder? Porque eu acho que não é só a paixão pelo negócio, não é só estar motivada e trabalhar. Tem alguma coisa a mais, né? Tem muita gente que tem conhecimento, mas está lá dentro pesquisando e não consegue transmitir todo o conhecimento. Vocês conseguem combinar tudo isso e também ter uma atitude de líder. Eu acredito que... eu sou uma mulher de muita fé, então eu acredito que Deus sempre tem o propósito para a gente, onde nos coloca, porque ali existe um propósito. Isso primeiramente, porque sou uma pessoa de fé. Mas, em segundo lugar, eu acredito que a gente estarmos preparadas para os desafios que se apresentam. Isso é algo que faz muita diferença. E com isso vem esse senso, essa necessidade de liderança. Em estar preparados, os desafios se apresentarem e a gente encarar de uma forma mais proativa, aberta. Acho que a mulher tem muito disso, sabe? Ousadia, coragem. Exatamente. A gente consegue somar as características de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de conseguir resolver várias questões de diversidades, assim, de coisas muito diferentes, em áreas bastante distintas. Isso vai nos preparando sempre, né? Sempre vai nos capacitando cada vez mais. No momento que a gente está, eu falo por mim, muito pela minha experiência, ao longo dos anos vim somando essa experiência, amadurecendo como ser humano, como pessoa, mas como profissional, entendendo que eu precisava me capacitar mais, ter mais entendimento, mais conhecimento e experiência.
Eu acredito muito que fazer as coisas é muito mais importante do que falar as coisas, né? A gente tem que ter ações, fazer efetivamente. Ficar simplesmente falando, não. Eu acho que isso também, o líder se destaca muito nisso, em ter a capacidade de, além de ter o conhecimento, ser preparado, conseguir fazer, ter ações que façam a diferença aonde nós estamos inseridos. Mas me chamou a atenção que a primeira coisa que tu te referiste foi a fé. E, casualmente, escutei no podcast que todo o pessoal que trabalha no campo tem uma fé muito forte. Claro. Talvez por trabalhar próximo à natureza. A Sem natureza dúvida. é perfeita, é o que há mais próximo de Deus, a perfeição, né? O contato ali é muito direto, é muito forte, né? O quanto a gente está ali diretamente, a terra, o solo, plantar, colher, os ciclos, a chuva, o animal, o respeito. Todo o somatório de tudo isso nos aproxima muito a Deus, né? E as Cada vez adversidades mais. também, E as principalmente. os desafios, Eu né? acho que por aí, né? Eu acho que essa conexão a gente tem a natureza e tem também as adversidades de trabalhar num ambiente aberto, onde a gente não tem nenhum controle. Eu acho que Deus nos mostra ali como nós somos pequenos, dependentes, porque a gente não tem nenhum controle. Isso nos dá muito respeito. Muito Total, respeito. total. E para ti, como tu achas que tu conseguiste chegar nessa liderança? A minha trajetória começou desde muito pequena, eu acho, porque eu sempre fui. Eu digo que eu fiz escola, fiz a minha faculdade no campo, porque o município de onde eu tenho a minha querência, que é Caciqui, apesar de ter a propriedade em Bagé, me mostrou desde muito cedo como eu deveria agir para me defender. Então, depois de muito ser roubada, eu resolvi, no ano de 2013, fazer um caminho diferente e pular para dentro do balcão do Estado para saber como as políticas de segurança eram tomadas. Quem definia, por que definia, quais os falas em ser critérios. roubada é abigeato. Abigeato, exatamente. Roubo de gado. Roubo de gado. Era muito comum, a gente costumava colocar no nosso custo de produção. Então, eu resolvi trabalhar dentro do Estado e entender como as coisas eram definidas. A partir dali, eu fiz muitas relações, organizei, participei de comitê de combate ao abigeato, fiz parte da formação das forças-tarefas que vieram a criar as delegacias especializadas. Quando chegou um momento que eu achei que meu trabalho estava feito, eu saí e voltei a trabalhar na minha propriedade. E eu percebi que as relações eram muito, ainda são, mas eram muito pessoais. Então, na verdade, a gente fazia muitas conexões pessoais. Era a pessoa X da Polícia Civil, era Os contatos. os contatos, o agente tal da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, naquela época se fazia um boletim de ocorrência e aquela ocorrência não migrava para o sistema da Polícia Rodoviária Federal, mas aquele caminhão carregado de animais furtados ali iria circular. Claro. E o WhatsApp recém estava começando. Então, o que eu fazia? O pessoal vinha a mim, me falava que tinha acontecido um furto. Eu pedia o boletim de ocorrência, pedia o desenho da marca e do sinal e repassava para o pessoal da Polícia Rodoviária para poder pedir que eles dessem uma atenção para um caminhão que fosse passar com os animais daquela característica. Então, eu acho que, na verdade, foi se formando, eu acho que, bem como a Ana falou, a presença da mulher nesse cenário, que até então era super masculino, veio para agregar algo que os homens não têm. Então, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de nos comunicarmos é completamente distinta e isso somou muito. Então, quando a gente tem paixão, quando a gente faz, quando a gente corre atrás e tem um jeito completamente diferente do homem de ser, isso acaba aparecendo. Então, essa fala, às vezes eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes soa como a mulher versus o homem. E, na verdade, não é, são os dois que se complementam. Então, eu acredito que a gente já tem uma estrada, né, Ana? E surgiu muito a partir disso, de uma novidade, de um formato de trabalho multifacetado, porque a mulher, quando as minhas filhas eram pequenas, eu li um livro sobre educação infantil e dizia assim que o homem é cobra e a mulher é polvo. E eu acho que é muito assim, a mulher tem N braços, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, são expertises diferentes, eu acho que tem funcionado. E a mulher também, eu acho que ela tem uma extrema capacidade de somar, trazer as pessoas para... Eu não sei determinado assunto, fulano sabe, vou fazer o contato com fulano, me ajuda fulano, vem fulano. Talvez um pouco mais de humildade? Exatamente, mas essa capacidade de não ter vergonha, sabe? De pedir ajuda e com isso tu cria uma rede. Então, a capacidade que ela tem de trazer as pessoas para perto, somar
as diferentes visões, expertises, e aí tu cria realmente, quando tu vê, tu tem muitas pessoas na tua volta com o mesmo objetivo, aquela energia focada, sem nenhum problema de cada um ter a sua área específica, tá todo mundo ali somando com um objetivo maior. A mulher articula muito mais essas questões, sabe? É verdade. E também uma outra característica é que o homem, quando traz um problema, ele traz uma solução. A mulher, quando mostra um problema, traz várias. Se nós fizermos assim, pode dar desse jeito. Ela vê mais alternativas. A mulher acolhe, ela tem um senso de acolhimento muito grande. Isso vem do maternal até, né? Eu acredito. Então, essa capacidade de acolhimento também é uma coisa que para equipes faz uma grande diferença. Tu trazer para perto, tu acolher, tu ajudar a resolver, tu participar, tu delegar. E cada vez mais, né? Porque hoje a gente sabe que a grande importância nas empresas são as pessoas. E no momento que tu trata bem, que tu tens esse acolhimento, as mulheres crescem. Exatamente. Mas voltando à carne, Urias, hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, vocês estão trabalhando com uma matéria-prima muito valiosa, né? Ela significa muito aí na economia do nosso país. Quais são as perspectivas? Vai aumentar isso? Olha, o Brasil assumiu um papel nos últimos anos, e com todo o merecimento que tem, de o maior exportador de carne bovina do mundo. É um dos maiores produtores, a gente está sempre no topo ali, segundo lugar, assim a gente se posiciona, sempre entre os maiores. E isso tem um outro, é muito importante, é super relevante, é um setor em amplo crescimento, evoluímos muito para dentro da porteira, como setor, a pecuária cresceu, a pecuária se tornou mais eficiente, encurtamos a idade média de abate, melhoramos peso médio de carcaça, melhoramos a qualidade do nosso produto, tudo isso é visível. Então, nós temos uma importância como produtores de proteína, porém, eu acredito que a grande evolução e o que nós temos que melhorar, focar mais, é com relação a transmitir, comunicar isso. As perspectivas do mercado são extremamente positivas. A gente passou o ano passado um ano muito difícil, de cenário extremamente difícil, mas não foi o Rio Grande do Sul e não foi o Brasil só. Eu tive a oportunidade ano passado de ir para a feira em Xangai, na China, Cial, uma das maiores de proteína do mundo, e lá a gente via que todos os países estavam na mesma situação. Aqui do lado dos nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, todo mundo foi com uma grande expectativa de venda e não se concretizou, não foi o Brasil. Tem a ver com as guerras? Isso tem a ver com o pós-Covid, com guerras, com cenário econômico, entendeu? Com todas essas retomadas e reconstruções que o mundo sofreu. Não é uma questão pontual regional. Não, é uma questão de mundo, né? Então, conjectura, né? É conjectura. E a gente tem ali uma concentração muito grande no mercado chinês, isso é inegável com relação às exportações, uma dependência, algo que o país tem que trabalhar, ou seja, tirar um pouco dessa grande dependência, diversificar os mercados onde nós estamos exportando. Isso a BIEC vem fazendo de uma forma extremamente positiva, mas o país tem que estar qualificado para isso. Não é simplesmente a BIEC lá, o país precisa abrir, estar capacitado, ser auditado e habilitado as suas unidades, consequentemente as propriedades também, para alguns mercados que vão nos trazer essas grandes possibilidades. Mas, de uma forma geral, as perspectivas são positivas, já que o ano passado a gente teve essa retração, né? Então, a gente já vê, hoje em dia, o preço da arroba, o preço do boi aqui no Rio Grande do Sul já deu uma melhorada, já teve uma reação. Claro que nós não vamos chegar a extremos do que nós tivemos há alguns anos atrás. Não, por quê? O ponto de equilíbrio. Nem muito para cima e nem para baixo. Aquela situação não era real. Não era real. Para cima, alguns vão sair. Para baixo, outros vão sair, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio onde todo mundo permaneça dentro do negócio de uma forma positiva, sustentável. Então, eu acredito que sim, o que a gente tem que trabalhar ainda é a questão de comunicação do nosso produto, tanto aqui no mercado interno quanto para o mercado externo. Nós temos um péssimo hábito de achar que nós não temos um produto ou não somos tão bons quanto os outros que estão no mercado. E nós somos tão bons quanto, temos qualidade, capacidade para competir lá fora com grandes e com quem produz qualidade. Por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Uruguai, Argentina, nós temos produto com qualidade igual e superior ao que eles colocam lá fora, sem sombra de dúvida. E tu falaste uma coisa que é muito importante, que a Ana fala de Angus em cenário nacional. Eu falo, apesar de ser uma criadora de Angus, eu falo sobre pecuária no Rio Grande do Sul. E eu acho que isso é algo que está totalmente correto. A gente precisa comunicar muito da porteira para fora. Isso é algo que o agro tem percebido que precisa se comunicar melhor. As pessoas da cidade não sabem como a gente produz. Verdade. Sustentabilidade é a palavra da vez e a gente é extremamente sustentável.
Eu arrisco dizer que ninguém é mais sustentável do que o nosso agro. E especialmente falando em Rio Grande do Sul, onde a gente tem um bioma que é totalmente compatível à pecuária, a gente precisa comunicar isso. O consumidor precisa saber, e agora eu vou falar do que a gente pretende com a criação do Instituto Gaúcho da Carne, é algo que a gente quer promover, não queremos ser, queremos promover, para poder falar sobre a nossa pecuária, que é algo totalmente adaptado ao nosso ambiente, que é algo que a gente precisa mostrar para a população da cidade. Quando ela vai a um supermercado, eu não sei se você sabe, mas esse dado é muito importante, 50% ou mais da carne consumida no Rio Grande do Sul vem de fora do estado. As pessoas não foram ensinadas a buscar a origem do produto. Então, isso que a gente quer promover. Começamos o ano passado uma campanha de instigar a população a olhar o rótulo, para buscar a origem da carne. A carne chega mais competitiva aqui do que a nossa própria. Nós temos um custo de produção altíssimo, então a gente precisa descolar a carne gaúcha do restante do Brasil. Nós temos raças britânicas, nós temos um ambiente sustentável, nós temos muita qualidade. Então, até para aguentar a conjectura de mercado nacional, estadual, nacional e internacional, como aconteceu agora, a gente precisa estar melhor estruturados a porteira para dentro também. Isso é muito importante. E vocês acham que o mercado ainda não só não conhece, como não valoriza a carne europeia, a carne gaúcha? A carne com as raças britânicas, eu acho que parte da população que consome carne premium, ela sabe. Mas a população comum, a população que não tem acesso a esse tipo de informação que chega através de mídias sociais, não. E eu digo isso para vocês porque fazendo um trabalho de segurança pública, onde a gente busca a origem da carne, mas aí por uma questão sanitária. As pessoas buscam preço. Ainda buscam preço independente de qualquer outra informação. Quando aconteceu, acho que foi no ano de 2012 ou 2013, uma operação do Ministério Público que se chamava leite compensado, onde havia algumas empresas que estavam envolvidas em adulteração do leite. E aquilo foi muito veiculado na mídia aberta. E foi a partir daí que as pessoas pararam para pensar e terem a preocupação de ir ao mercado buscar alguma marca que não estivesse envolvida no esquema. Então, eu acredito que a comunicação deve ser feita da mesma forma, de uma maneira horizontal e que atinja toda a população para que ela possa se conscientizar, buscar sanidade e buscar qualidade. Claro, e mostrar que existe a opção, mas que o consumidor compre aquela carne sabendo que está comprando uma carne de fora, ou que busque e saiba investir em algo que é nosso, porque a gente se diz tão bairrista. Sim. E, na verdade, não tem subsídios ali para poder valorizar algo que é nosso. Eu acho que tem algumas questões que são bem importantes e relevantes dentro dessa visão. É importante isso, realmente, essa comunicação para a população em geral, com relação à origem do produto. Porque o produto de fora ele não vai deixar de entrar no Rio Grande do Sul, até porque o Rio Grande do Sul tem uma grande lacuna de abastecimento de produto. Agora, nesse momento, nesses meses, tem unidades frigoríficas que estão tendo abate 2 a 3 vezes por semana, porque não tem volume suficiente de animais prontos para abate. Então, obrigatoriamente, naturalmente, estamos abrindo o mercado para que outro entre e assuma o seu papel aqui dentro. Não vai deixar de existir assim. Claro que o setor tem que se organizar para ter um abastecimento mais contínuo ao longo de todo o ano, minimizar essas fases onde não se tem volume de carne produzida do Rio Grande do Sul ofertada no mercado para gerar um reconhecimento, porque o consumidor hoje, se ele vai num dia, encontra o produto, vai no mês que vem não tem produto, por que não tem produto? Porque não tem animais prontos para abate. Tá aí, ele vai deixar de comer carne por causa disso? Não, ele vai comprar outro produto do lado. Sim. É o natural. E se não é do Rio Grande do Sul, ele vai comprar igual, pensando em preço. Exatamente. E se não tem um paladar muito exigente, até comprar mais barato. Exatamente, o que vai para o preço. Eu acho que são coisas que são importantes que se digam. Uma, não vai deixar de existir o produto de fora. Então, necessariamente, é obrigatório que a gente comunique mais. Fale, explique, qualifique, eduque. É educação. E posicionar a informação para quem quer a informação. Se tu vai posicionar o tipo de raça, a idade, o produto de qualidade, é para quem é importante essa característica. Para ele vai fazer a diferença,
na hora da compra. É uma ferramenta que é decisiva no poder de compra do consumidor. Falar para quem vai entrar por um ouvido e vai sair pela outra, que vai pelo preço do dia da promoção, não vai adiantar muita coisa. Uma comunicação específica para nichos exatamente. específicos. Mas, de forma geral, a origem ela tem que estar disponível para todo mundo, independente do poder de compra desse consumidor. Então, são coisas distintas. Origem para todo mundo e a questão de qualidade para quem busca e remunera e busca e está disposto a pagar mais por essa qualidade. Aí é uma grande diferença. Aí a gente tem que investir mais. Exatamente. Senão tu está tentando investir num consumidor que não vai te dar retorno, porque para ele aquilo ali não faz a menor diferença. Tá certo. Vocês souberam que recentemente teve uma reunião na ONU e que vários empresários brasileiros foram convidados para mostrar o que está acontecendo aqui. Quando chegou na hora do agronegócio, eles levantaram e aplaudiram em pé, porque na verdade o que o mundo quer é ser o que o Brasil é hoje, no agro. E é interessante que nós somos ovacionados lá fora e aqui dentro não, né? Inclusive, em alguns momentos parece até que somos meio adversários. E eu acho que esse é o nosso grande propósito aqui também nesse programa. Nós temos que nos aproximar. O Brasil precisa do agro, o agro precisa do Brasil. Nós somos mais fortes juntos. E através de uma comunicação clara, né, bem didática, bem simples, a gente vê que consegue ter alimento. Nós conseguimos colocar hoje o alimento no prato do brasileiro, porque trabalhamos com eficiência. E se o nosso produto só não é mais barato, é porque muitas vezes os impostos e todos os atravessadores não permitem. Mas a nossa parte está muito bem feita lá dentro da porteira, né? Verdade, com certeza. O produtor brasileiro, o produtor gaúcho, o produtor brasileiro, ele cumpre seu propósito, né, maior em produzir de forma sustentável, respeitando o ambiente, né, respeitando os animais, é muito importante que se diga isso, cumprindo os seus ciclos, que assim devem ser respeitados e cumpridos com toda a dignidade, gerando renda, trazendo pessoas, as pessoas que estão dentro e trabalham diretamente ali dentro das propriedades, na indústria, ao longo de toda essa cadeia, também têm que ser vistas e valorizadas nesse sentido, né? Mas é muito importante que esse tipo de valorização ela seja muito mais fomentada de dentro para fora do setor. É importante a gente ver que lá fora, em alguns lugares, a gente tem essa valorização, mas a gente sabe que em outros a gente é muito criticado e julgado, né? O setor, o produtor, a pecuária, quanto a gente escuta de absurdos que falam sobre o pecuarista e sobre a pecuária e a produção de carne. Ontem, inclusive, saiu uma notícia lá sobre as Olimpíadas. Exatamente. Iam reduzir o volume de carne, de proteína, para os atletas que irão participar das Olimpíadas lá em Paris. Então, aí a gente vê os absurdos que acontecem por falta de informação ou por uma condução da informação errada. Então, eu vejo que é muito importante que o setor como um todo esteja alinhado na sua comunicação e, com isso, a valorização. No momento que a gente cria reconhecimento, a gente tem valorização. Perfeito. E, com isso, a gente consegue integrar muito mais, né? Trazer esse reconhecimento, esse empoderamento para quem está dentro do setor, que hoje, muitas vezes, fica só na retranca, como a gente diz, esperando a próxima crítica para poder responder. Sim. A gente não tem que estar na retranca, a gente tem que puxar à frente. Exatamente. E nós já estamos nos aproximando ao final. Não sei se tu queres aí dar uma mensagem aí para concluir. Eu ia dizer, corroborando o que a Ana disse, que tudo passa por uma comunicação melhor. Na verdade, eu acho que existe uma narrativa muito errada, colocando o agro como vilão. E eu acho que a gente não pode dar chance que essas narrativas permaneçam comunicando melhor. Qual é a realidade do homem e da mulher do campo? Não somos todos, como pintam por aí, grandes produtores que ficam trabalhando e explorando mão de obra, tratando mal os animais. Bem pelo contrário, há um grande respeito por todo o ambiente, pelas pessoas, pelos animais, e isso tem que ser melhor comunicado. Eu acredito que havendo essa mudança na nossa comunicação, vai mudar a narrativa na cidade. Total. E não adianta nós continuarmos com a postura de que somos como se fôssemos credores de algo por sermos quem coloca comida na mesa, como quem contribui com uma grande parcela do PIB. A verdade é que tem que haver uma comunicação muito mais empática. Essa nova geração clama por isso e eu acredito que muitos são usados como massa de manobra com uma informação que eles não buscam saber a origem. Então a gente tem a obrigação de comunicar muito e comunicar bem. Maravilha, obrigada.
Queres dar uma última palavra? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, sucesso, vida longa para o programa, que a gente possa cada vez mais estar aqui falando sobre exemplos positivos, né? Resultados positivos. Então, obrigado e sucesso. Eu que agradeço vocês estarem aqui, me dando a honra de estar aqui na nossa estreia e está sendo muito importante para nós seguir o meu propósito também, que é se comunicar e aproximar o campo do agro. Semana que vem estaremos novamente aqui às 9h30 da manhã. Te espero.